Boa tarde. Por favor, senhor Roberto. Qual o seu nome, profissão e endereço? Roberto César Moreira, advogado, Avenida José Alves Mira. Roberto César Moreira, advogado, Avenida José Alves Mira, 132, 2 Cor, Estado de São Paulo. A senhora Jamila Tavares Coimbra faz denúncia contra a administração da Prefeitura Municipal de Brotas, afirmando que houve irregularidade no processo administrativo de contratação de locação do imóvel situado na Avenida Américo Piva, número 350. O senhor está ciente dessa denúncia e como ocorreu o procedimento? Sim. Qual a função principal que o senhor exerce hoje na Prefeitura? Administrador de materiais, licitações e contratos. Esteve no local onde ocorreu o incêndio e constatou as condições que o mesmo se encontrava? Não. Não? Estas fotos, como o senhor pode verificar, foram tiradas do local pela comissão que é responsável, né, da CI, né, nós 3 vereadores, juntamente com o Dr. Borges. Olhando essas fotos, o senhor poderia me responder se o senhor acha que está em perfeito estado, como consta no contrato, em sua cláusula 4ª? Para o fim que se destinava, sim. No item 4 do contrato, que fala sobre finalidade da locação, diz que o imóvel será destinado exclusivamente para instalar e abrigar o depósito de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. O senhor confirma essa informação? Sim. Na solicitação que foi feita pelo secretário de Obras, havia a necessidade apenas de um galpão para atender a Secretaria de Obras. Por que foi feita a locação de todo o imóvel? Na verdade, o que foi reproduzido no contrato é as especificações da matrícula do imóvel. A alocação era o seguinte, ia utilizar o que estaria disponível, o que estaria servível, né? Seria uma parte do imóvel, os anexos e a área, inclusive, do imóvel que não tem nenhuma edificação, que poderia ser usada até para estacionamento de veículos, da Secretaria de Obras ou até de outras secretarias. Na oportunidade, não havia um outro galpão que pudesse atender a solicitação por preço melhor, inclusive? Então, é o seguinte, na verdade, o que a gente está discutindo aqui não seria uma locação nova, foi feita uma renovação de locação. A Prefeitura já tinha locado seu imóvel em 2010, acredito, o contrato tinha vencido, pela lei de inquilinato, prorrogaria por prazo indeterminado, e a lei de licitações, por outro lado, veda a prorrogação por prazo indeterminado. O que foi feito, na verdade, foi uma renovação de locação, porque o contrato anterior não previa prorrogação. Se previsse prorrogação, poderia ser sido feita uma prorrogação. Então, a gente fez uma renovação de locação, com dispensa de licitação, com fundamento na lei de licitações, artigo 24, inciso 10. Quem que elaborou o contrato de locação do imóvel? O contrato de locação do imóvel, na verdade, é um contrato padrão, já adotado desde 2013 pela Prefeitura de Brotas, para atender às condições da lei do inquilinato e a lei de licitações.
Porque, na verdade, locação para administração pública, o que se aplica é a lei do inquilinato. Subsidiariamente, a lei de locações, porque, na verdade, é um contrato misto, que a gente costuma falar, o semipúblico. Então, a gente fez esse contrato para se adequar à lei do inquilinato e também às disposições subsidiárias que aplicava da lei de licitações. É um contrato padrão, por exemplo. Quem participou da reunião no dia 6 de maio, conforme consta um documento enviado ao senhor pelo proprietário Antônio Suzin? Essa reunião foi o seguinte: quando terminou a locação do imóvel, o secretário de Planejamento, Dr. Lázaro, pediu que entrasse em contato com o proprietário para verificar a possibilidade de uma prorrogação, uma renovação da locação. Fiz o contato telefônico, passados uns dias, apareceu o senhor Suzin, acho que é JR, no departamento, para conversar comigo, sobre uma possibilidade de renovar essa locação. Ele falou sobre valores, eu falei para ele fazer o seguinte: formalizar por escrito, então, a proposta, e passei para ele a relação dos documentos que a gente exige para fazer a renovação. O senhor pode informar por que o proprietário do imóvel enviou a proposta de locação antes da solicitação? Foi o senhor que solicitou? Porque, na verdade, como eu falei para o senhor, a gente estava fazendo uma renovação de locação. Como qualquer renovação de locação, até de um imóvel particular, você sempre entra em contato com o inquilino, com o proprietário, para ver se tem interesse na renovação. Por isso a gente fez o contato, ele manifestou que tinha interesse, falei, então você formula a proposta por escrito, com o aluguel pretendido, apresenta a documentação, e eu vou encaminhar para a coisa com o secretário de Planejamento para verificar se vai ser feita ou não a renovação. A comissão julgadora, da qual o senhor é presidente, justifica a dispensa da licitação dizendo que o prédio onde se pretende promover o depósito de armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços possui peculiaridades que inviabilizam qualquer tipo de competição. O senhor não acredita que com essas colocações a comissão não poderia estar direcionando o parecer para dispensar a licitação? Não, por outro lado, mais uma vez eu vou falar, a gente estava renovando uma locação. O artigo 24 da Lei de Licitações, na verdade a Lei de Licitações ela prevê 3 hipóteses de dispensa. O artigo 17, que seria locações dispensadas, artigo 24, que tem um rol bem extenso de locações dispensáveis, e o artigo 25 da exigibilidade de locação. No artigo 24, o inciso 10, na verdade, ele trata exclusivamente de locações ou compra de imóveis para atender atividades principais da administração. Na verdade, seria até uma inviabilidade de competição, a própria doutrina fala sobre isso. Por quê? Porque primeiro você tem que observar o quê? O princípio da economicidade e eficiência. A economicidade por quê? Você fazer uma licitação tem um custo financeiro. Uma concorrência pública, se você for fazer para alocar um imóvel ou para renovar uma locação, ela custa para a prefeitura em torno de R$ 1.200. Por quê? Porque você tem que publicar em 4 jornais: Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município, Jornal de Circulação Local, Jornal de Circulação, Ampla Circulação no Estado de São Paulo. Depois você tem que fazer publicações em Diário Oficial da julgamento da habilitação, julgamento da proposta comercial, homologação e depois o extrato do contrato. Isso daí eu falei que gasta em torno de R$ 1.200. Uma dispensa de licitação ela foi criada por quê? Para você fazer a dispensa, você vai publicar só a ratificação e o extrato do contrato, R$ 200. Então, o princípio da comunicidade. O outro princípio da eficiência seria o quê? Por causa do custo temporal. Uma concorrência demanda 60 dias. Nesse período, o quê? O imóvel ficaria o quê? Prorrogado por prazo indeterminado de locação. A prefeitura, em tese, teria que fazer o pagamento da locação. Por outro lado, ela não poderia empenhar, porque não é admitido na lei de licitações contrato por prazo indeterminado. Então, ficaria o quê? O proprietário poderia alegar um enriquecimento sem razão. Para a prefeitura, estaria em situação irregular. Por isso que a própria lei, o legislador criou desde 93, na lei de licitações, essa possibilidade de ser feita a dispensa. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. E outra coisa, tem a inviabilidade de competição. Só existia esse imóvel no município. E a licitação é sinônimo de quê? De competição, de concorrência. Porque a gente vai abrir uma licitação se não vai ter competição. Vamos falar para a administração pública, economizar até R$1 é do povo o dinheiro, não é nosso. Então, muito mais para nós seria mais o quê? Econômico. Gastar R$200 do que R$1.200 para fazer uma licitação e saber qual seria o resultado.
Então a gente fala, mais uma vez, está tratando de renovação de locação, e não de uma locação nova. Então o senhor afirma que nesse período não havia um outro local que tivesse condições, algum galpão? Sim, eu posso afirmar isso porque agora recentemente a gente fez um chamamento público de procura de imóvel, com as descrições semelhantes. Ele foi julgado deserto semana passada porque não teve nenhum interessado, ou seja, não existe nenhum imóvel aqui no município que atenda 3 a 5 mil metros quadrados de construção, com área de 20 mil metros do terreno, não existe. Inclusive, estou até com a documentação aqui que a gente fez e publicou no Diário Oficial já sexta-feira passada que foi julgado deserto o procedimento porque não apareciam interessados, ou seja, não apareceu nenhuma proposta. O proprietário do imóvel, o senhor Antônio Suzin, fez uma oferta para a venda do imóvel para a prefeitura. O senhor tem conhecimento dessa oferta? Não. Na opinião do senhor, na oportunidade que encerrou o contrato, isso em abril de 2014, não era mais vantajoso para a prefeitura comprar o imóvel, ao invés de realocá-lo nas péssimas condições que se encontrava? Aí eu não posso opinar porque eu desconheço até sobre proposta de compra, venda, alguma coisa assim. A Lei Complementar número 12 de 2006, em seu artigo 105, diz que todos os imóveis de construção, reconstrução, demolição, movimento de terras, acréscimo, modificação ou reforma a serem executadas no município de Brotas, deverá ter alvará concedido pela prefeitura. O referido imóvel tem alvará? O alvará não posso afirmar, mesmo porque a lei de licitações não exige para você fazer a locação esse documento. Lei do inquilinato, muito menos. A lei do inquilinato, o artigo 9 é bem claro, para você locar um imóvel, basta que você tenha posse direta do imóvel. Então o usufrutuário pode locar o imóvel, até o posseiro pode locar o imóvel. O senhor teve informações que o local, por um determinado período, serviu de depósito de pneus inservíveis? Sim. Se o local serviu, logicamente, de abrigo para esses pneus, não teria que ser uma solicitação da Secretaria de Meio Ambiente? Não, a partir do momento que o imóvel está alocado, você pode, qualquer um dos membros pode verificar, está alocado por o município. O município em si tem o que? A unidade administrativa, que é a prefeitura. Nada impede que você mude, altere a destinação, acrescente mais alguma coisa, desde que o proprietário não se manifeste. Não veria problema nenhum. Mas não havia necessidade, pelo menos, de comunicação ao secretário do Meio Ambiente? Não, porque quem próprio requisitou para depositar ali foi o secretário do Meio Ambiente, inclusive. Foi o próprio secretário do Meio Ambiente que foi feito o depósito ali de pneus e serviços, para quê? Até pedido dele, inclusive. Vereadores, por favor. Ou o Fred, ou o Eduardo, à vontade. Quanto ao prejuízo ao erário público, o senhor entende que houve ou não? Prejuízo não, mesmo porque o imóvel atendeu o interesse público, que foi para quê? Para depósito de pneus, para depósito de material de construção, para ele atender o objetivo que ele tinha, a gente predefiniu na renovação da locação. Então prejuízo não houve nenhum. Ao contrário, houve benefício. Se mantesse esses pneus à mercê de água, a gente saberia que é criador de mosquito da dengue. Material de construção precisaria de um local ali que eu sei que está ali armazenado tijolos, pedras, areia, teria que ter um lugar para depositar isso, que você não pode deixar à mercê de vândalos, de furto. E a prefeitura não dispõe de outros locais. A denunciante afirma que houve um aluguel do imóvel às escondidas. Não, porque a dispensa de licitação foi publicada em Diário Oficial a ratificação e o extrato do contrato é oficial do município. Roberto, essa lei 866, artigo 24. 24. 24, você lembra especificamente, você que trabalha muito com isso, o que ela fala de fato? O inciso 10? Sim. Que seria destinado para você pode ser dispensado a locação para contratação ou compra de imóveis que atende a finalidade principal da administração. Que seria a finalidade principal? O interesse público.
Objetivo que a Então, administração. não tem necessidade de haver, tipo, licitação, por exemplo? Não, que eu expliquei. Você vai fazer uma licitação que a gente falou, a própria doutrina, a própria lei de licitação, a gente fala. Para quê? Para você evitar de gastos, para você, vamos falar, encurtar o prazo. Por isso que tem a previsão. A lei de licitações é claro. A gente falou, a regra é a licitação e as exceções existem. E nesse caso a gente falou, na verdade a gente está tratando uma renovação, não tinha competição. Entendi. As duas perguntas. À vontade, presidente. O valor para a relocação do imóvel foi de R$ 13.500. Sim. O senhor achou esse um preço justo? A gente teve como parâmetro uma avaliação que foi feita pela comissão da prefeitura. Foi calculado considerando ali a área dos anexos. Não, os anexos seriam acho que B e C, que não teria sido atingido pelo incêndio, e a próprio terreno do imóvel. Ali calculou, utilizou-se a 0,8%, se não me engano, que estaria no cálculo dele no laudo, né, de avaliação, e chegou-se à conclusão que esse valor de 13 mil estaria bem abaixo do valor que ele tinha estimado como máximo para alocação. O senhor afirmou que não esteve no local onde ocorreu o incêndio. Não. Não fica subjetivo, no caso, uma avaliação sem verificar, porque só se baseou na verdade, não. A comissão acatou a avaliação da comissão especial. Então, essa parte do senhor apenas discutiu, acatou... Não, a gente discutiu com os outros dois membros, da comissão, um é engenheiro arquiteto, né? O Alcino Luiz Júnior. O Sérgio Braga mora muito tempo na cidade, a gente sempre discutiu e chegou à conclusão que poderia ser acatado aquele laudo de avaliação. E que o valor que ele teria ofertado para nós na proposta seria compatível. Mesmo porque corresponderia, se não me engano, o valor do aluguel do ano anterior com o IPCA, com o acréscimo de IPCA. Mais uma última pergunta. Ao final da administração do prefeito Chan, consta que ele deixou em caixa R$ 2.700.000. Não seria interessante, no caso, o prefeito ter já acertado a situação com esse imóvel, que era uma situação pendente do prefeito anterior? Aí eu não posso opinar, porque isso daí, na verdade, eu estaria infringindo o direito discricionário do prefeito, a conveniência e oportunidade. O chefe do executivo que tem que definir, né, as prioridades para o município. Certo. Tudo bem, muito obrigado da minha parte. Eduardo, Fred. Muito obrigado. Então, obrigado. Encerrar para